Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom dia! Primeira coisa que nós vamos fazer já no começo deste momento de partilha da Palavra de Deus. Primeira coisa, prepara bem aí as suas mãos e você vai dar a melhor salva de palmas para Jesus que te trouxe aqui. Vamos aplaudir Jesus. Eu falei a melhor, então pode ser mais isso. Vamos aplaudir a Jesus que trouxe-nos aqui, a nós, a nossas famílias. Deus é bom demais. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã. Você que veio a Canção Nova. Quem está aqui pela primeira vez, levanta a mão. Olha quanta gente. Vamos aplaudir. Seja muito bem-vindo. Você que veio pela primeira vez. Quem veio pela segunda, terceira, quarta, quinta vez, levanta a mão aí. Então, você bebeu da água. Aplaude também aí quem veio pela milésima vez. É sinal que você bebeu da água daqui. Porque quem bebe da água da Canção Nova volta. É sempre assim. Seja muito bem-vindo, viu? Você também que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, chegando até a sua casa, até a sua família, seja muito bem-vindo a este acampamento para as famílias. Uma alegria estarmos juntos nesta manhã de sexta-feira. E o tema da nossa pregação é este: família, pedagogia de amor. Vamos repetir? Família, pedagogia de amor. Um risco que a gente corre, meus irmãos, já quero começar logo falando dos riscos, né? Um grande risco que a gente corre num retiro como esse, num acampamento para as famílias, é que quando você vê alguém aqui pregando, como nós, como os nossos irmãos que vão estar pregando à tarde também, os padres, quem quer que seja que venha aqui e venha falar sobre família, e você começa a escutar durante um acampamento como esse, sobre a importância do diálogo, do perdão, reconciliação, do amor, né, dos limites. Você começa a escutar um monte de coisa. E você escuta e tudo isso é muito bonito. Aí você começa a olhar, trazer para a sua realidade. Aí você traz para a sua família e você fala: poxa, lá em casa não é assim. Meu Deus, lá em casa tem tanta conta para pagar. Os boletos chegaram, o IPVA parece que subiu. Meu Deus do céu. Está tendo tanta dificuldade, aquele meu parente continua na bebida. Ah, você não conhece meu marido, Alexandre. Você não conhece a minha esposa, Alexandre. Quando ela está de TPM, ixi, sai de baixo. Você não sabe as lutas que a gente vive. E aí você olha para a gente aqui, né? E uma coisa que a gente escuta muito, né? Eu e minha esposa escutamos muito, graças a Deus, as pessoas falam assim: nossa, a família de vocês é tão linda. Que bom. E é verdade, a minha família é linda mesmo. Né? Eu, minha esposa, nossos filhos, nossa família é linda. Olha, vocês são lindos, lindos, lindos. E nossa, como é bonita a família de vocês. E aí você pode imaginar que a família do Alexandre e da Roseni não tem problema. Que a família do Alexandre e da Roseni não tem desafios. Que a família do Alexandre e da Roseni, ou de qualquer pregador que vem aqui, vive como que se vivesse tipo numa Vila Sésamo. Já ouviu falar da Vila Sésamo? Uma vila tão bonita, tudo é tão lindo, tudo é tão florido, arco-íris. Nossa, tudo é muito bonito, não tem luta, não tem tentação, não tem combate espiritual, não tem nada disso. E não é isso que a gente veio aqui trazer para vocês. Nesta pregação, para falar da família, pedagogia de amor, a gente quer deixar vocês bem pé no chão. Então prepare-se, porque o Espírito Santo quer deixar você bem pé no chão nessa pregação. Para entender que uma família com Deus, uma família cristã, ela também tem lutas, também tem desafios. E aí talvez você diga: Alexandre, você não sabe como é que está lá em casa. Lá em casa está um caos. Já ouviu essa expressão? Lá em casa está um caos, um verdadeiro caos. Meu casamento está um caos. Olha, o relacionamento com os meus filhos está um caos. O nosso casamento, tudo está um caos. Lá em casa está um caos. Você já deve ter escutado essa expressão. Sim ou não? Sim. Lá em casa está um caos. Você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, talvez você esteja dizendo: Alexandre, lá em casa está tudo um caos. Então não se desespere, esta pregação é para você. É para a sua família que está um caos. É para você que talvez seu casamento esteja um caos. Então é para você. Pega comigo a sua Bíblia, por favor, e abra lá, muito facinho de achar,
Não vou nem dizer Deus me acuda, porque você vai achar de primeira. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Olha só que facilidade. Primeiro livro da Bíblia, gente. Gênesis 1, 1. Começo de tudo. Olha só. Gênesis 1. Nós vamos ler o versículo 1 e versículo 2. Versículos 1 e 2. Gênesis, versículos 1 e 2. Achou aí na sua Bíblia? Então vamos lá. Acompanhem comigo, por favor. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Somente até aí. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja só, meu irmão e minha irmã. Veja que interessante isso que a palavra de Deus nos traz. É muito importante a gente entender que esse caos, porque no princípio vai dizer aqui, palavra de Deus, no princípio Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Há uma tradução que diz que no princípio havia o caos. E o que é este caos, onde o Espírito de Deus pairava? A gente pode pensar que é aquele vazio, um vazio que não tem absolutamente nada, um vazio inexplorado, um vazio, um estado de puro caos, um vazio indiferenciado. Mas veja que interessante, meu irmão e minha irmã. O autor sagrado vai nos trazer que esse vazio, esse caos, no hebraico, no original, no hebraico, a expressão, a terra estava sem forma, em outras traduções, informe. Tem traduções que dizem a terra estava deserta, a terra estava vaga, a terra estava sem forma, estava vazia. Esta tradução no hebraico significa, presta atenção, tohu vavohu. Tohu vavohu. E o que significa o tohu vavohu, né? No hebraico, que é exatamente o sentido da terra sem forma e vazia, trazendo essa sensação, essa expressão no hebraico, ela vai exatamente evocar, trazer essa sensação de uma desordem radical. No princípio de tudo havia uma desordem radical, uma desordem, uma indistinção, onde nada, absolutamente nada tinha o seu lugar definido. Portanto, não havia limites, não havia estrutura, apenas uma vastidão caótica, escura. Apenas isso. No princípio da criação de Deus havia isso. Mas veja, este caos, esse vazio, esta terra sem forma e vazia, na verdade, não é algo desesperador. Imagina um pintor que tenha nas suas mãos uma tela para pintar, uma tela branca. E ele precisa daquela tela branca, totalmente branca, para poder começar a pintar. Este caos, este tohu vavohu é exatamente isto, esta tela em branco, onde Deus começa a pintar, e aí surge a criação de Deus. Veja, para Deus esse abismo caótico, na verdade é a oportunidade, é o momento onde Deus intervém. E aí essa expressão que vai dizer que o Espírito pairava sobre as águas. Essa expressão, Padre Jonas já nos ensinou isso, né, em muitas pregações, e na teologia se explica que este pairar é exatamente aquilo, um exemplo bem prático, a galinha que choca os ovos, né? Você vê lá a galinha, tem os ovos ali, ela está lá, ela recai sobre os ovos, ela aquece os ovos, ela envolve os ovos, ela está pairando, é exatamente isso. Então o Espírito ele pairava, e aqui fica algo muito importante para nós, meus irmãos. Aqui fica uma mensagem para nós, um lembrete. Você já deve ter ouvido falar daqueles adesivos, muitos de nós usamos no nosso trabalho, no escritório, chamado post-it. Já ouviu falar do post-it? Que é aquele lembrete.
né? Um papelzinho, você põe na porta da geladeira, põe na capa do caderno, põe às vezes até atrás do celular, você põe às vezes na testa, sei lá onde é que você põe em algum lugar aquele adesivinho para lembrar, é um lembrete. Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 2, a narrativa, o relato da criação de Deus é exatamente este lembrete, este adesivo que Deus colocou na palavra para nos lembrar de algo muito importante, que Deus, Ele não se afasta do caos. Não pense você, meu irmão e minha irmã, que no princípio da criação de tudo, Deus olhou para o caos, aquele vazio, o tohu, vavohu, e Ele disse assim, não, eu vou embora. Ele nem disse meu Deus, Ele disse eu vou embora, eu tenho medo, não. Pelo contrário, Deus abraçou o caos, Deus envolveu o caos, o Espírito pairava sobre as águas, Ele envolve o caos, e por que Ele envolve o caos? Para colocar a ordem de todas as coisas. Deus começa a pintar na tela em branco, Deus começa a colocar tudo no seu devido lugar. A partir do haja luz, que Deus pronuncia haja luz, a luz se faz, a luz se torna realidade, e daí vem tudo, divisão das águas, criação, tudo, as aves, os peixes, os animais terrestres, as plantas, o sol, as estrelas, a lua, o firmamento, tudo, por fim, a criatura humana, o homem e a mulher. Deus vai criando tudo, Ele começa a pintar aquela tela em branco. Você está entendendo? Qual é o lembrete de Deus para mim e para você? Meu irmão, não existe caos onde a presença divina se faz ausente. Pelo contrário, em todo caos, e se sua vida hoje você diz, o meu casamento está um caos, a minha família está um caos, a relação que eu tenho hoje com os meus filhos está um caos, basta você abrir o coração para a presença divina, porque Deus quer se fazer presente em meio a esse caos, e Ele se faz presente. Você está entendendo, meu irmão e minha irmã? Se na sua família hoje você diz, está tudo uma bagunça lá em casa, Alexandre, está tudo um caos, Deus está presente, Ele está presente. A questão é, precisamos recorrer a Ele, para que Ele comece a colocar ordem nesse caos, para que Ele comece a pintar a tela em branco, para que Ele comece a colocar tudo no seu devido lugar. A necessidade da ordem. E aí Santo Agostinho vai nos ensinar algo muito importante, quando ele vai falar para nós sobre a questão da ordem do amor. Quando ele vai falar da ordem do amor, Santo Agostinho vai nos ensinar isso, e ele vai falar o seguinte, ele vai explicar que o amor, naturalmente ele se direciona para o objeto do seu desejo. Até mesmo Santo Agostinho, ele vai trazer uma frase aqui, um ensinamento de Santo Agostinho muito interessante para explicar isso bem para nós, para entendermos isso, que o amor ele se direciona para o objeto do seu desejo. Ele diz o seguinte, palavras de Santo Agostinho: mostra um ramo verde para a ovelha e a atrairás. Mostra um punhado de doces para uma criança e você a atrairá. Responderão correndo. São atraídos pelo amor, são atraídos sem coerção física, são atraídos pelos laços do coração. Então veja, quando se fala exatamente desta ordem do amor, é algo lindo, é algo maravilhoso, o amor ordenado. E quando Deus, Ele tem a primazia, a prevalência, o primeiro lugar nesta ordem do amor, ou seja, eu sou atraído pelo objeto do meu desejo, e esse objeto do meu desejo é exatamente Deus, então eu procuro Deus, eu me derramo diante de Deus, eu rezo, eu oro a Deus, eu clamo a Deus, então eu procuro Deus, porque o meu amor é um amor ordenado. Até aí tudo lindo e maravilhoso. Mas o problema, meu irmão e minha irmã, é quando o amor está desordenado e a gente deixa de amar a Deus para amar as coisas. Quando a gente prefere, então, vai o amor pelo vício. Santo Agostinho tem um ensinamento dele que ele vai falar a respeito, por exemplo, o amor ao dinheiro. Veja só, quando se fala, por exemplo, do amor ao dinheiro, a avareza, o apego.
Santo Agostinho vai dizer: a avareza não é o vício do ouro. Presta atenção no que diz Santo Agostinho. A avareza não é o vício do ouro, mas sim do homem que ama desordenadamente o ouro, ou seja, abusando das regras da justiça. E nem a luxúria é um vício do corpo, mas sim da alma, que ama o prazer corporal ao ponto de esquecer-se das regras da temperança. E aí Santo Agostinho vai nos ensinar, nos seus escritos, no seu escrito Cidade de Deus, ele vai dizer assim: torna-se mal, presta atenção, torna-se mal, amando coisas boas, e mísero, porque se priva das coisas melhores. Eu posso me tornar uma pessoa má, mesmo amando coisas boas, porque exatamente pelo fato de serem coisas, o meu coração é objeto do meu desejo, então eu procuro aquilo com todas as minhas forças. Eu quero isso, eu quero esse prazer, eu quero isso, eu quero este vício, seja ele do sexo, seja ele das drogas, seja ele do que for, de jogo. Eu procuro o meu prazer, é objeto do meu desejo, então é um amor desordenado. Então Santo Agostinho vai ensinar que este amor, ele precisa de ordem, precisa ser um amor ordenado. E é interessante isso, saber que o nosso Deus é o Deus da ordem, meus irmãos. O Catecismo da Igreja Católica, a partir do número 1643, lá no Catecismo, nesse livro aqui amarelo, que se você não tem, vale a pena adquirir, né? É o livro aqui, Ensinamento da Nossa Igreja, Doutrina da Igreja Católica, 1643, vai falar aqui sobre os bens e exigências do amor conjugal. Veja, o amor conjugal, o amor do Alexandre para com a Roseni, da Roseni para com o Alexandre, ele tem exigências também. E como tem exigências, né, meu amor? E o 1643, a partir do 1643, vai falar dessas exigências do amor do casal. E também, a partir do número 2214 do Catecismo, um pouquinho mais para frente, 2214 do Catecismo, vai falar sobre os deveres dos membros da família, sobretudo dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos. Porque a família, ela tem direitos, lógico que tem, mas também tem deveres. E aí a gente começa a entender que, se na minha família, eu como marido, como esposo, como chefe de família, eu tenho dever diante disso, eu tenho dever diante da minha família. Então, a mulher como esposa, mãe, coração da casa, ela também tem dever. Os filhos têm dever também, cada um na sua família tem dever. Então a gente entende que a família não pode ser uma bagunça. Cada um no seu papel, cada um no seu devido lugar. Aquilo que no judaísmo, quando se fala do shalom de Deus, o shalom, que é a paz, a gente traduz como paz, né? Shalom é a paz. Mas para o judeu, o shalom, ele tem um sentido profundo, que a gente traz nessa frase: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Repita comigo: nada quebrado, nada quebrado, nada faltando, nada faltando, nada fora do lugar. nada fora do lugar. O judeu entende isso, que quando não tem nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, essa paz de Deus, o shalom de Deus, ele vai se instaurando no seio de nossos lares, de nossas famílias. Só que tudo isso, gente, na prática eu estou trazendo para vocês, é uma teoria. É uma teoria, porque eu volto agora, talvez você esteja dizendo: minha casa está um caos. Na minha casa está tudo quebrado, está tudo faltando e está tudo fora do lugar. Na minha casa está tudo desordenado. Desculpa falar, Alexandre, a minha família está uma bagunça. Esse amor está desordenado lá em casa, não tem a ordem do amor. E aí, como é que a gente faz? Como que a gente vive isso? Essa importância, e a gente traz agora a nossa família, né, meu amor? Também. Vamos trazer agora nossas Olá, lutas. minha gente. Então, essa ordem do amor, como que deveria ser numa família? Até anotei assim, ó. Gente, eu quero dizer para vocês que Deus me acordou 3h30 da manhã. Vocês já saberem que eu estou com sono. Me acordou 3h30 da manhã e mudou a minha parte da pregação. Que era uma ontem à noite, né, meu amor? Sim. E Deus mudou de madrugada. Então, vamos lá, né? Sim. Como deveria ser essa ordem do amor em sua família, em minha família? Deveria ser então assim:
nenhum coração quebrado. Repete comigo, nenhum coração quebrado. Deveria ser assim, sem faltar amor, não faltar carinho, não faltar escuta, não faltar compreensão. Nada faltando. Deveria ser também nenhuma pessoa fora do seu lugar. Repete comigo, nenhuma. Mãe sendo mãe, pai sendo pai, filho sendo filho, irmão sendo irmão. Cadê os filhos? Eu estou vendo algumas crianças e adolescentes. Levanta a mão aí as crianças, os adolescentes e os jovens que vieram com as famílias. Levanta a mão bem alto. Eu vi chegando, eu vi aqueles dois chegando lá atrás, eu vi aqui, ali, adolescentes, pré-adolescentes, crianças. Bem-vindos, porque esse acampamento também é para você. Mãe é mãe, pai é pai, filho é filho, irmão é irmão, mesmo quando brigam. Lá em casa eles brigavam muito, né, meu amor? Sim. De vez em quando ainda briga. De vez em quando rola, né? Mas, gente, na verdade, isso não é assim. Não é assim que estão as famílias. Mas essa palavra de Gênesis, com esta inspiração que Deus trouxe para o Alexandre, ela nos dá esperança. Vira para o seu esposo, para os seus filhos e fala assim: temos esperança. Gente do céu. Eu acordei 3h30 e estou falando mais forte que vocês, pelo amor de Deus. Fala aí para quem é da sua família, fala: nós temos esperança. Nós temos esperança. É, porque você acordou mais tardinho, tem que falar mais forte. Tem que falar mais forte. Nós temos esperança. Essa palavra nos dá esperança. Esperança do quê, minha gente? Veja bem, o Espírito Santo paira. Quando o Alexandre trouxe isso para mim ontem, e eu revi de madrugada, paira, que nem a galinha que está chocando os pintinhos, que o Padre Jonas tanto nos ensinou. Não é para. Atenção aqui, o Espírito Santo não para sobre o caos, ele paira. E esse paira significa que sai dele, sobre o caos, uma força criadora. Está entendendo? O Espírito Santo, quando paira sobre o caos da nossa família, ele faz sair dele, sobre a nossa família, uma força criadora. A mesma força criadora de Gênesis 1. Ele pairava. Ali existia uma força criadora. Então a nossa família, ela tem esperança. Porque esse Espírito Santo paira sobre a sua família e sobre a minha família. E veja bem, não importa o tamanho da bagunça, é sempre o Espírito Santo que vai resolver. Pode ser que em alguma família, a bagunça hoje, o caos, seja assim: ah, meus filhos estão brigando muito, Rosane e Alexandre, não estou aguentando mais a briga deles. Esse é o caos da sua família. Pode ser que em outra família o caos seja: eu e meu marido, a gente está só se pegando. Parece que um fala A, outro entende D, outro entende C, Z. A gente não consegue, a gente só discute. Pode ser que numa outra família o caos seja: já está no vício. Meu filho está na droga. Ou está fumando aquele, como é que chama? É vape? Que agora tem o cigarro, né? Aquele outro eletrônico. Meu filho está nesse. Meu marido, Roseni, está no vício do jogo. Meu marido está no vício da pornografia. Pode ser que o caos instaurado na sua família seja o meu filho. Ou o filho pode estar dizendo aqui quietinho no seu pensamento: meu Deus, o caos é a pornografia. Naquele bendito celular. Pode ser. Pode ser que não seja com nenhum de vocês. Pode ser que seja com quem está em casa. Não importa o tamanho da bagunça. Quem vai por ordem vai ser sempre quem? O Espírito. Meu Deus do céu. Quem vai por ordem, minha gente? Ave Maria, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai por ordem. É preciso então que cada um de nós estejamos em nosso lugar, na nossa família, e tomemos posse dessa força criadora.
Nós precisamos tomar posse dessa força e cuidar desses caos pequenos, porque senão eles se tornam grandes. Hoje, quando eu rezava, Deus colocava no meu coração o seguinte: hoje, presta atenção, essa força criadora do Espírito Santo, ela vem sobre nós em forma de inspirações. Amém. E estas inspirações do Espírito Santo, elas nos socorrem. Elas nos tiram dos pequenos caos, dos médios caos e dos grandes caos. De qualquer caos. E eu vou dar aqui alguns exemplos agora. Se eu esquecer de algum, você vai me lembrando que eu vou sair de perto do caderno. Tá bom. Vou dar aqui alguns exemplos. Um dos nossos filhos, eu vou dizer quem é, porque ela já sabe que eu conto isso em pregação mesmo. A Beatriz, quando tinha 7 anos de idade. Quem é que tem 7 anos? Tem alguém? Alguma menina? Menino? Não, né? Ninguém com 7 anos. Lá atrás tem um. Pois é. A minha filha, quando tinha 7 anos de idade, a gente estava num nível lá em casa que eu falava com ela, ela me respondia. E eu respondia de volta. E ela falava, e a gente discutia assim, ó, de igual para igual. Tá certo? Não. A gente discutia de igual para igual, porque eu falava, ela respondia. 7 anos de idade. Aquele menino de 7 anos não deve fazer isso. Você não faz isso, que você é um menino bom. Mas a Beatriz, quando tinha 7 anos, minha gente... Daí chegou o cume de um dia, aquela menininha, filho de casais da Canção Nova, filha de gente que reza. Ah, que linda que era a Beatriz. Beatriz chegou num dia, eu corrigi ela, e ela pegou o dedinho dela, e fez assim, na minha cara. Gente, ó, chega ferve só de lembrar. Chega ferve só de lembrar. Minha gente... Eu pensei comigo, eu estou perdendo a autoridade com essa menina. Peraí, eu não sou amiguinha dela, não. Não é assim, eu falo, ela responde, eu respondo de volta. Eu falo, ela responde, eu respondo. Peraí, não. Ela é filha, eu sou a mãe. Eu não sou a amiguinha da escola que ela pode discutir de igual para igual. Quem estava errada? Quem estava fora do lugar na situação? Eu estava fora do lugar. Havia um caos se instaurando ali, e se esse caos não fosse resolvido, minha gente, essa menina hoje, só Deus sabe. Você entende que são pequenas coisas? Mas aí vem essa força criadora, que estava sobre a minha família, está sobre a minha família. Às vezes a gente não percebe, mas essa força criadora do Espírito Santo está. E Deus me inspirou a algo. A inspiração foi rezar o terço todos os dias, pedindo que Nossa Senhora me devolvesse a autoridade de mãe. Prestou atenção? A outra coisa, foram 3 coisas para fazer. A outra coisa, uma penitência. Foi uma novena, eu fiz isso por 9 dias. Terço, 9 dias nessa intenção, uma novena de penitência. Eu escolhi uma coisa que eu gostava muito e parei de fazer. Não lembro se foi fazer ou comer. E a terceira coisa, eu pesquisar na Bíblia 9 trechos bíblicos que falavam da educação dos filhos. E por 9 dias, eu lia a Bíblia naqueles trechos, e eu riscava, e eu grifava, e eu rezava. Penitência, Bíblia, terço. Nossa Senhora, me devolve a autoridade de mãe. Nossa Senhora, me devolve a autoridade de mãe. Antes de chegar aos 9 dias, meus irmãos e minhas irmãs, eu sentia no meu corpo uma autoridade sobrenatural. Eu sentia no meu corpo. E na hora de falar com a Beatriz, eu olhava nos olhos dela e eu parei de gritar, eu parei de esbravejar, eu parei de discutir, e eu olhava no olho dela e eu dizia, não, acabou. E eu saía. Às vezes ela... Tinha 7 anos. Ai, se ela estiver assistindo, ela vai querer acabar comigo, né? Mas ela já sabe que eu conto mesmo. Gente,
Não. Mãe, não acabou. Eu não lembro todas as situações, tá? Mas eu sentia esta autoridade do Espírito Santo. Tinha mais uma, meu amor? Qual era? A minha. Qual que era a sua? Me lembrei que eu esqueci. Oi? A minha? Não, então Que estava fora do lugar, né? Peraí. Lembrei. Outra coisa que estava fora do lugar lá em casa. Eu e Jonas. Veja bem, o Jonas... Gente, é que eu tô com sono. Vai sobrar para mim agora. Não, mas o Jonas, que é o nosso filho, nós temos um filho de 23 e uma de 22. O Jonas, ele estava na pré-adolescência, mais ou menos, e o Alexandre, eu via o Alexandre chegar pro Jonas e corrigir ele firme, não sei o quê, aquele jeitão de homem. E eu ficava, ai meu Deus, coitado do Jonas. Eu ia lá pro quarto e falava, meu amor, não fala assim com o Jonas, meu amor, você está muito firme, meu amor, não fala assim, não. Passavam uns dias, daí eu, Alexandre com o Jonas, não sei o quê, Jonas, e eu só escutava e eu ficava, meu Deus do céu. E ela lá, minha mãe vem pro quarto, meu amor, olha, não sei o que, você está falando assim. Teve uma dessas vezes que eu chamei o Alexandre no quarto e ele me disse o seguinte: nesse dia o Alexandre não gritou, ele não esbravejou, ele manteve uma autoridade e ele me disse o seguinte: meu amor, o Jonas é homem. Se eu não educar ele com essa firmeza, o que vai ser dele? Meu amor, se você continuar interferindo e me chamando para o quarto para dizer que eu estou corrigindo ele errado, eu vou largar a mão e vou deixar você cuidar dele sozinha. Eu parei porque ele falou com autoridade. Ele não brigou comigo nesse dia, ele não esbravejou, ele falou com autoridade do homem da casa. Eu respirei fundo. Eu nem lembro o que eu falei. Eu só sei que a minha atitude mudou completamente. Cuida você. É lógico que tem as coisas de mãe que é a gente que cuida, né? Mas, gente, havia uma desordem. Eu queria cuidar do filho Jonas e proteger o filhinho da mamãe. Porque nós mulheres queremos fazer isso, não é? Nós queremos proteger. Só que se é um filho homem, é um filho homem. E ele vai precisar do colo da mãe. Muitas vezes eu dei o colo para o Jonas e ainda vou dar se for preciso. Mas ele precisava de uma correção diferente. Mas chegou a Beatriz. E a última, eu vou passar de novo para ele. Chegou a Beatriz. Na pré-adolescência também. Eu nunca lembro as idades, tá? Mas ela não era adolescente ainda. E o Alexandre estava corrigindo a Beatriz igual corrigia o Jonas. E fala, e fala com a Beatriz e corrige a Beatriz e não sei o quê. Eu, ai meu Deus do céu. E ele corrigindo a Beatriz daquele jeito, mais assim, parecendo que estava falando com o jogador de futebol quando estava assistindo o time. Daí, dessa vez, eu chamei o Alexandre. Meu amor, a Beatriz é menina. Não é nesse tom de voz, meu amor. Você vai perder a Beatriz. Ela é uma menina. Seja firme, mas cuida com o tom de voz. Cuida a hora de falar. Cuida o jeito de falar. Ela está indo chorar no canto, meu amor. Meu amor, falei. Havia uma desordem na maneira dele lidar como homem. O que o Alexandre fez, veja bem, a força criadora do Espírito paira sobre a minha e a sua família. Essa força criadora está à nossa disposição. Então é preciso, Espírito Santo, me inspira algo para ordenar esse caos. Sabe o que o Alexandre fez, gente? Ele disse assim para Beatriz: Beatriz, amanhã eu vou levar você para sair. Você se arrume, porque eu vou levar você para jantar fora. Ela tinha o quê? Uns 9 anos, 8, sei lá, mais ou menos. E ela se arrumou, gente. Se arrumou, ficou linda. Linda. Passou o batonzinho dela, o gloss, sei lá o que era, arrumou o cabelo, vestiu o melhor vestido. E o pai levou ela para jantar.
Foi na pizzaria, mas ele levou ela para jantar. Você entende que as pequenas desordens corrigem coisas por inspiração do Espírito Santo com esta força criadora que pode pôr de volta a sua família numa rota? Já vou passar para você. Só vou te dizer uma coisa. Eu estou dizendo de desordens pequenas que nós vivemos e que poderiam ter ficado grandes. Mas em cada desordem que nós falarmos aqui, pense na sua. Pense na sua. Qual é a desordem hoje que você precisa dizer: Espírito Santo, inspira algo? Pense na sua. Talvez a grande desordem que vocês estejam vivendo seja que vocês não conversam mais. Fica todo mundo ao redor da mesa, cada um com seu smartphone olhando ali, cada um escondido atrás da sua vida virtual, colocando atrás, como se estivesse na testa o smartphone, dizendo: olha, aqui é a minha vida. E a esposa fala com o marido e ele, O marido fala com a esposa e ela, Os pais falam com os filhos, Os filhos falam com os pais, e você está lá, o dedinho nervoso no celular, porque você entrou, mergulhou de cabeça. Talvez a desordem seja essa. Talvez a desordem hoje seja, e eu escutava isso de uma psicóloga, não sei se tem psicólogo aqui, mas uma psicóloga, minha amiga nossa, dizia pra gente que hoje um dos vícios mais difíceis da pessoa ser liberta, sabe qual que é? Vício de eletrônico. Porque está tudo muito acessível. Está tudo muito acessível aqui na palma da mão. E a pessoa fica lá, ela faz o seu jogo, a sua aposta, vê o site que quer ver lá impuro. Ela acaba vivendo aquela idolatria. Lembra de Santo Agostinho? O amor se direciona para o objeto do seu desejo. E a pessoa fica ali escravizada. E as famílias não conversam mais. Pior de tudo é quando a gente vê na TV. O que você vê hoje na televisão? Como é que é o pai de família hoje? Como é que é o marido que a TV mostra? As comédias lá dos Estados Unidos mostram o pai. O pai é o bobo. Já percebeu isso? O filho é o esperto. A filha, muitas vezes é a filha, é esperta. Olha, esperta, antenada, ligada, sabe sair das situações complicadas. A mãe é a mandona, é a sargenta. Ela chega a todo mundo e já curva assim a cabeça, fica daquele jeito. Então o filho ou a filha é o esperto. A mãe é a autoridade máxima, a mandona, a sargenta. E o pai é o bobão. Já percebeu? Quantas comédias é isso? O pai é o bobo. É aquele que chega... Aí todo mundo fala: pai não sabe de nada. É a imagem que o mundo quer passar. O homem, coitado, o homem é um tolo, é um sonso. É uma criatura sem sal. Coitado do homem. É isso que o mundo está mostrando. E uma casa, uma família sem regras, onde o pai, onde o marido, onde a mãe, onde a esposa não assume o seu papel, onde o pai como chefe, como cabeça da casa, ele não assume o seu papel, a mãe, a esposa, o coração da casa, ela não assume o seu lugar de coração, onde os filhos não assumem o seu papel, o seu lugar de fruto, o fruto mais excelente da união deste casal são os filhos. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina isso. É o dom mais excelente do matrimônio, são os filhos. Mas quando vemos crianças birrentas, crianças mimadas, crianças que ficam fazendo show no meio da missa, não sei o que, gritando, e o pai e a mãe ali descontrolando, não sabe nem como lidar com a criança. Não, porque tem que falar, tem que não sei o que, a criança daquele jeito, ela não se pôs no lugar dela, a casa vai virando um caos. Deus, Ele olha para a família e porque Ele ama a família, Ele dá uma lei. Gente, o amor é um mandamento. Às vezes a gente não gosta muito de ouvir isso, porque fala: pô, mas mandar, parece que mandar é um negócio assim que põe uma arma na cabeça da pessoa e fala: eu estou mandando, você tem que fazer isso. Então Jesus, quando lá em João capítulo 15, versículo 12, ele diz: amai-vos uns aos outros, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Quando ele dá este mandamento, parece que, por que o Senhor está dando este mandamento? Porque tem que ser um mandamento, o amor não tinha que ser algo livre, espontâneo, mas ele está mandando exatamente isso. Aquilo que Santo Agostinho ensinou, na ordem do amor,
Ele se torna um mandamento porque este mandamento ele nos atrai. Nós somos atraídos por Deus, somos atraídos pelo amor de Deus. E o amor de Deus, diz a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Este amor, portanto, tem nome, chama-se Espírito Santo. E este Espírito Santo, ele é uma lei. A gente se esquece disso. Romanos capítulo 8, versículo 1. Se você está aí com a sua Bíblia, pega rapidinho. Romanos 8, 1. De agora em diante, pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo, da lei do pecado e da morte. Veja, existe uma lei, e é uma nova lei. Aquele homem, aquela mulher que quer se deixar conduzir pelo Espírito Santo, o homem e a mulher temente a Deus, o homem e a mulher que rende o seu coração a Deus, ele a partir de agora vai viver sob uma lei. E é preciso que hoje, você que está aqui neste acampamento, você que está nos acompanhando em casa, você se submeta a esta lei. E que lei é esta? É uma nova lei. Qual é esta lei? A lei do Espírito. É a lei do amor, a lei do Espírito. E é o Espírito, porque ele é uma lei, porque ele vai nos conduzindo, porque esta pedagogia, quando se fala em pedagogia do amor, não tem como separar, gente. Falar de pedagogia do amor é falar da pedagogia do Espírito. O que é a pedagogia? É um caminho, é um itinerário, é um percurso formativo, onde você toma a pessoa pela mão e vai conduzindo por aquele caminho. Quando se fala que a família, portanto, é uma pedagogia de amor, é o próprio Espírito, a nova lei, que vai tirando a dureza do nosso coração, vai amolecendo o nosso coração, porque lá em Ezequiel 36 diz: eu tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O Senhor dá um novo coração. Então é o próprio Espírito Santo, esta força criadora, o Espírito Criador que repousa sobre nossas famílias, como esta galinha da imagem, da analogia, pousa sobre os ovos, como o Espírito pairava sobre as águas. O Espírito Criador paira sobre a nossa família, e este Espírito que paira sobre a nossa família, ele é lei, e enquanto ele é lei, ele vai pondo ordem, ele vai infundindo o seu amor, e ele vai dando inspirações para que este amor aconteça. Meu irmão e minha irmã, se a sua casa não for tomada pelo Espírito Santo, se a sua casa não for possuída pelo Espírito Santo, se o seu coração não for rendido ao Espírito Santo, presta atenção no que eu estou falando para você agora. Porque muitas pessoas levantaram a mão aqui e disseram: eu vim pela Canção Nova pela segunda, terceira, quarta, milésima vez, Alexandre. Quantas pregações para a família você já escutou? Nós temos o CN Plus, Padre Léo, Padre Jonas, Padre José Augusto, tantos padres já vieram aqui, Padre Christian, tantos padres já vieram e já pregaram sobre família, já falaram sobre diálogo, já falaram sobre perdão, já falaram para você largar o vício, para você não trair, para você ser fiel no casamento. Você já escutou isso tantas e tantas vezes, é ou não é verdade? Você já escutou tantas vezes isso? Deixa eu te falar uma coisa: esse vai ser só mais um acampamento na sua vida, se você não se render ao Espírito Santo de Deus. Se você não tiver a coragem de dobrar os seus joelhos e dizer: Espírito Santo, eu me rendo a Ti. Você vai ouvir tudo aqui, vai dar risada com o Padre Christian, você vai se emocionar com os pregadores, você vai chorar diante dos relatos, você vai adorar Jesus, tudo vai ser lindo e maravilhoso. E domingo, quando acabar o acampamento, você voltar para sua casa, vai estar lá o celular, vai estar lá a Smart TV com aquele programa, vai estar lá a mulher com TPM, vai estar lá o marido com a cabeça quente porque chegou o boleto do IPVA, a conta vai continuar chegando. E aí, José? E aí, Maria? Como é que você vai fazer diante dos problemas? O que você vai fazer diante do combate que a sua família está vivendo? Como é que você vai lutar nesse combate espiritual? E aí você entende: eu tenho o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te inspirar. Porque se você não for um homem ou uma mulher inspirado por Deus, você vai achar tudo que está acontecendo aqui muito bonito, muito engraçado, vai dar risada, você vai achar tudo muito bonito, maravilhoso, mas e a mudança de vida? E a conversão do coração, meu irmão? E o largar a cachaça?
E o não ir mais naquele site pornográfico. E o parar de falar mal do marido. Porque dentro da igreja a gente acha que isso não acontece, mas infelizmente acontece. Quantas mulheres que ridicularizam o marido na frente dos outros. Ah, porque você não conhece meu marido, esse homem aqui, olha no meu lado, e acaba com a raça dele. Mas um dia você disse, diante de Deus, diante do povo, e diante do seu cônjuge, você disse: eu prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando-te, respeitando-te por todos os dias da nossa vida. E cadê o respeitando? Acabou o respeito? O que houve com respeito entre nós? O que houve com respeito entre o casal? Quantas vezes a gente ouviu em pregações, tem no CN Plus, Padre Léo falava brincando, né? Falava dos bichinhos, no começo é meu passarinho, minha pombinha, e não sei o que, depois vai passando os anos de casado, os bichos vão aumentando, cavalo, burro, né? Vai aumentando os bichos, a gente vai perdendo o respeito. Ele falava de um jeito bem humorado, mas ele falava algo muito sério. Gente, sem o Espírito Santo nós vamos continuar nos desrespeitando. Sem o Espírito Santo em nossa casa, portas vão continuar sendo batidas na cara do pai, na cara da mãe, dizendo: não enche o saco, velho, porque tu não sabe de nada. Você está entendendo, meu irmão e minha irmã? Se você não for um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, você vai continuar dando desculpa e sarrapado e dizendo: olha, aqui eu tenho na minha casa esse barzinho aqui, olha que bonito, de mogno. Este barzinho aqui tem vodka, tem uísque, tem vinho da primeira qualidade. Quando vem os parentes aqui, vem cunhado, vem primo, vem não sei o que, eu abro aqui porque a gente bebe socialmente. Ah, meu irmão e minha irmã, se você soubesse como o álcool tem destruído tantas famílias, você não colocaria uma garrafa de álcool dentro da sua casa. Mas tem gente cristã de igreja que põe lá e fala que está aqui, olha, para receber as visitas. Se você for um homem ou uma mulher ungido pelo Espírito Santo, eu estou dizendo para você, você vai sair desse acampamento determinado a, quando chegar na sua casa, pegar aquele barzinho, desmontar tudo, jogar tudo fora, e no exato lugar daquele barzinho, você vai colocar um oratório para Nossa Senhora, uma imagem linda de Nossa Senhora, a Bíblia, e vai rezar o texto com a sua família. Você vai colocar naquele exato lugar. Mas deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Não adianta a sua boa vontade. Você já ouviu o ditado: de boa vontade o inferno está cheio. Ah, porque eu tenho uma decisão no meu coração. Ah, eu tenho a boa vontade. O demônio é astuto, ele sabe disso. Ele vai aproveitar, ele está com boa vontade e ele vai largar. Aí vai vir a tentação, e aí vou fraquejar, eu vou entregar, eu vou jogar a toalha, eu vou ceder, eu vou chegar em casa. Ah, o acampamento foi tão bonito, mas depois, eu deixo para depois. Amanhã eu faço isso, hoje não. Eu sei que eu preciso desmontar o barzinho, mas está vindo visita, vai comer um churrasco aqui em casa. Amanhã eu faço isso. Amanhã eu deixo para amanhã. E aí o diabo vai rindo da gente, porque a gente vai deixando para amanhã as decisões importantes que precisamos tomar. Se você não for um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, desculpa falar, meu irmão e minha irmã, até atrás da oração você vai se esconder. Eu estou falando algo muito sério aqui para as famílias da igreja, famílias de igreja. É tão lindo você rezar as 1000 Ave-Marias com seu filho, com a sua filha. A coisa mais linda. Põe o joelho no chão, menino. Vamos rezar aqui agora as 1000 Ave-Marias. Coisa mais linda. Mas um pai e uma mãe que não tem a coragem de sentar com o filho para dizer: filho, vamos no cinema. Vamos assistir o filme do Homem-Aranha. Sei lá, vamos assistir um filme. Jogar bola com o filho. Não tem tempo para jogar bola com o filho. Só sabe chegar e cobrar nota. Cadê a nota da escola? Cadê isso? Cadê aquilo? E quer comprar o filho com PlayStation 5, quer comprar o filho com um iPhone de última geração, quer comprar o filho com um videogame, com tudo mais. Pai e mãe, não fica comprando o seu filho com coisas. Dê amor, dê tempo, dê diálogo. Mas se você não for um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, você não vai nem perceber que seu filho está gritando por socorro. E eu estou falando uma realidade terrível que tem acontecido nas famílias. Quantos jovens, quantos adolescentes, quantos estão aí olhando para a vida e dizendo: não vale a pena continuar a viver. Quem dera que eu estivesse falando uma coisa exagerada, uma mentira, mas não é, gente. A gente roda esse Brasil atendendo famílias e tem jovens pedindo socorro, porque meu pai e minha mãe não me dão atenção, porque fica o tempo todo assim, ó. Ai, que legal, eu aprendi aqui a receita, olha aqui, eu vi aqui no perfil no Instagram, olha a receita. E o filho e a filha dizendo: pai, me ajuda, mãe, me ajuda.
Se você não for um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, você não vai ouvir o grito de socorro do seu filho e da sua filha. Você não vai ouvir o grito de socorro do seu cônjuge. Você precisa ser uma mulher, sua família precisa ser uma família cheia do Espírito Santo. E o que eu estou falando para você não tem nada de bonito. Vamos parar com essa história de romantismo, de não sei... Não, para, não, eu estou falando algo muito sério, é uma questão de sobrevivência. A nossa família, para sobreviver neste mundo terrível, que já sob o domínio do maligno, no meio de tanta luta, tanto combate, como os irmãos diziam ontem na pregação, ontem à tarde, que falavam a respeito do ataque sobre a família. E você vai ouvir muito nesse acampamento sobre ataque sobre a família. A sua família está sob ataque. Então, meu irmão e minha irmã, presta atenção. Se você não tiver com a redoma do Espírito Santo sobre a sua família, vai continuar tendo esses ataques e você não vai saber como se defender. Eu e você precisamos do Espírito Santo. Essa nova lei do Espírito que nos libertou da lei do pecado e da morte, ela move o nosso coração para o céu. Ela move o nosso coração para o céu. E tudo que você fizer na sua casa, atenção filhos, tudo que o seu pai fizer na sua casa, precisa ser para que você ganhe o céu. Amém. Se eu educar a Beatriz a vida inteira e o Jonas, só para vocês entrarem no nosso Instagram e disserem, que lindos, eu estou perdida, gente. Eu estou perdida. Porque eu preciso educar e continuar educando o Jonas e a Beatriz naquilo que hoje ainda me faz parte, para que eles ganhem o céu. O céu. Como Alexandre disse, é questão de sobrevivência. De sobrevivência de eternidade e de sobrevivência de vida aqui. Porque tem muitos jovens se suicidando, infelizmente. Essa lei do Espírito, ela move o nosso coração para o céu, para a eternidade. Só que veja bem, esse movimento da lei do Espírito, ele exige a gente corrigir o filho, tirar o celular naquele dia, corrigir por causa daquilo que falou, não deixar sair com aquela determinada pessoa, não deixar ir naquela determinada festa, e ver o filho olhando para você com a cara que te fuzila, e vai para o quarto e até te obedece, mas fica magoado com você. Filhos, eu quero dizer para vocês, que vocês também magoam o coração dos pais, e você não sabe, mas muitas vezes... O pai talvez, mas a mãe, muitas vezes ela vai para o quarto chorar depois de corrigir você firmemente, para não sair com aquele ou com aquela, para não fazer isso ou aquilo, e você ficar bravo com ela. Ela vai manter a autoridade dela em nome de Jesus, mas o coração dela foi ferido. Foi ferido. Esse movimento que nos leva para o céu exige dizer não, exige tirar o celular, exige dar tempo para jogar o videogame se for jogar, exige sair com a pessoa certa, exige não deixar ir naquela festa, exige não deixar ir naquele determinado show, naquele vai, mas naquele não. Exige, quando estiver vendo alguma coisa, dizer, isso não convém. Esse movimento do nosso coração para o céu exige uma luta minha, do meu esposo, para vivermos a castidade no que assistimos, no que lemos, no que falamos, no que ouvimos. Porque se nós não lutarmos, somos de carne e sangue, e cairmos, a nossa alma está em jogo. Não é a nossa fama, não é o nosso conhecimento, não é o nosso Instagram que está em jogo. É a minha alma. E a minha alma, e a do meu marido, e a dos meus filhos, foram feitas para o céu. Esse movimento rumo ao céu exige penitência, exige oração quando não está com vontade,
exige jejum, exige pegar a palavra de Deus e ler aquilo que não te satisfaz, e ler aquilo que te corrige, e ler quando Deus está bravo com você, e diz: você me abandonou, você se afastou de mim, volta. Deus corrige aquele que ama. Esse movimento para o céu exige, quando o seu filho é pequeno, plantar a semente de uma vida de oração no coração dele, custe o que custar. Goela abaixo? Não, mas peça ao Espírito Santo inspirações. Reze o terço indo para a escola com ele, no carro, no ônibus, no trem. Reze o terço em casa lavando louça. Muitas e muitas vezes nós fizemos isso com os nossos filhos pequenos. Porque não ia ter tempo, ou porque no tempo nós sabíamos que eles iam ranger, iam fazer tudo assim. Daí um lavava, outro enxugava, outro guardava e outro contava. E nós rezávamos muitas, mas muitas vezes. Esse movimento para o céu exige esforço. Minha gente, quando você vê uma família pregar aqui em cima, como a nossa, como a deles, como outra família que vier pregar, e você disser assim: que lindo, lembre-se de uma coisa, que esta família chora, essa família tem doença, essa família se desentendeu muitas e muitas vezes e teve que se reconciliar, mesmo sem vontade, vencer o orgulho do homem, vencer o orgulho da mulher, vencer o orgulho dos filhos. Filhos, peçam perdão para os seus pais. Bateu a porta do quarto hoje, respire fundo, engula seu orgulho, vai lá e: pai, me desculpa porque eu bati a porta. Isso, querido jovem, adolescente, criança, isso te santifica, porque mata um pouquinho o orgulho e te faz mais humilde. O movimento para o céu exige. Padre Jonas escreveu esse livro, Homem e Mulher em Sintonia. Vai ficando de pé. Neste livro aqui, tem na loja. Depois no intervalo você pode adquirir aqui na loja. Você pode adquirir também pelo nosso site, loja.cançãonova.com. Homem e Mulher em Sintonia, um livro maravilhoso. Você pode até fazer o combo, adquirir do padre e o nosso também junto. Reconciliação cansa, mas santifica. Isso. Reconciliação cansa, mas santifica. Os dois aqui, olha que bonitinho aqui, ó. Pega aí, Luciano, isso. Nesse livro, Homem e Mulher em Sintonia, aqui do Padre Jonas, isso aqui, ó, Homem e Mulher em Sintonia. Padre Jonas, ele fala o seguinte, e eu não podia terminar essa pregação sem citar o Padre Jonas. Vem aqui para frente, meu amor. Você está aí com a sua família? Abraça aí a esposa, abraça os filhos. Escuta o que diz o Padre Jonas. Para você não desistir da sua família. Tá, tem problema? Tem. Mas o Espírito está pairando sobre vocês. E o Espírito vai ensinar todas as coisas, como nosso Senhor diz. Ele vos ensinará tudo. O Padre Jonas diz assim: os cientistas dizem que por causa do buraco na camada de ozônio, o calor está aumentando a cada ano em escala avançada. No entanto, a fé sobre a terra está esfriando dia após dia, em escala assustadora. A mentalidade atual não é de oração, mas de eficiência. Somos nós que resolvemos os nossos problemas. Olha o que o Padre Jonas diz. A mentalidade, talvez até hoje você chegou nesse acampamento dizendo: eu vou resolver os meus problemas, a nossa família vai resolver os problemas, somos nós que resolvemos os nossos problemas. E Padre Jonas vai dizer: a luta não é contra os problemas da bebida, adultério do seu cônjuge, nem contra a revolta dos filhos nas drogas, no desregramento. A batalha que enfrentamos vai além das forças humanas, é uma batalha espiritual. Estamos lutando contra os inimigos do mundo espiritual que querem destruir o casamento. No entanto, o Senhor nos revela que tudo pode ser mudado pela oração. E Ele vai dizer assim, para concluir: Deus quer tocar o seu coração, reanimá-lo e levantar o seu casamento. Para Ele não existe distância e o tempo é sempre presente. Pela oração unimos a terra ao céu. Deus quer escutar a sua oração. Ele quer atender você aqui, agora, neste acampamento. Permita que Ele solucione o seu impossível.
O poder libertador de Deus é capaz de acabar com droga, alcoolismo, infidelidade, adultério e todos os sentimentos que você tem carregado. Até em seu temperamento Deus quer agir, basta a sua decisão e o Espírito agirá. Ele quer curar, Padre Jonas diz, Ele quer curar os corações magoados, entristecidos e endurecidos por tantas mágoas e sofrimentos. Quer tocar o coração dos filhos que se revoltaram contra seus pais. Deus chama as mulheres desesperançadas, decepcionadas, que deixaram de acreditar na possível mudança do marido, a permitir que Ele realize uma obra nova em sua vida. E aí por fim Ele diz, Deus quer curar também os homens que foram machucados em seus relacionamentos, em sua sexualidade e afetividade, pais de família que viviam levianamente, sem responsabilidade, levando a vida. Deixe-se tocar por Ele, Ele pode e quer mudar o rumo de sua vida.